Manual de Redação Oficial e Padronização de Atos Administrativos da Unesp, capítulo 2 e 3. Capítulo 2. Redação Oficial. Aspectos textuais. Os textos oriundos de instituições públicas como os da universidade, devem primar pela clareza, pela objetividade, pela atenção à legislação que envolve os atos universitários e necessariamente devem ser redigidos num padrão mais formal da língua, evitando-se o emprego de recursos da oralidade e mesmo de marcas de escrita de textos das mídias sociais, tal como vêm sendo produzidos e difundidos atualmente. Formalidade da linguagem não significa rebuscamento nem emprego de termos que já estão em desuso nas manifestações de língua escrita. Também devem ser evitados os neologismos e as gírias próprias da comunicação imediata que, da mesma forma, são característicos da oralidade. O texto universitário representa a instituição e, portanto, não deve incorporar elementos linguísticos que, embora sejam utilizados no dia a dia, não estão incorporados ao léxico escrito da língua portuguesa. O emprego de letras maiúsculas. Existem regras para a utilização de letras maiúsculas. A administração pública na produção dos atos oficiais não deve seguir tendências ou modismo empregando maiúsculas, negritos, sublinhados, destaques e estilos em excesso que poluem os textos. Use maiúscula para maior formalidade ou ênfase. Exemplo, na identificação dos documentos oficiais, ofício, memorando, portaria, etc. Na identificação do emitente dos documentos administrativos, etc. Minúscula, mais modernidade, simplicidade e menos poluição. As regras gramaticais devem ser respeitadas no emprego obrigatório de letras iniciais maiúsculas, como nos títulos de livros, teses, dissertações, monografias, jornais, revistas, artigos, etc. Nos nomes de disciplinas de um currículo ou de um exame. Nos ramos do conhecimento humano, quando tomados em sua dimensão mais ampla. Nos nomes de eventos, cursos, palestras, conferências, simpósios, feiras, festas, exposições, etc. Nos nomes de diversos setores de uma administração ou instituição que alguém representa, nos nomes que designam altos cargos, dignidades ou postos, nos pronomes de tratamento e nas suas abreviaturas, em siglas, símbolos ou abreviaturas internacionais ou nacionalmente reguladas com maiúsculas, iniciais, mediais ou finais ou todo em maiúsculas, nos nomes de leis, decretos, atos ou diplomas oficiais, entre outros. 1.2 Formas de tratamento. A utilização das formas de tratamento e endereçamento considera tanto a área de atuação da autoridade, universitária, judiciária, religiosa, etc., quanto a posição hierárquica que ocupa. O pronome de tratamento é de uso consagrado, e a forma empregada ao destinatário deve ser a mesma do princípio ao fim da correspondência. 1.2.1 Vossa Excelência. Use para a. Poder Executivo. Presidente da República, Vice-Presidente da República, Ministros de Estado, Advogado-Geral da União, Governadores e Vice-Governadores de Estado e do Distrito Federal, Oficiais Generais das Forças Armadas, Embaixadores, Secretários Executivos de Ministérios, Prefeitos Municipais e demais ocupantes de cargos de natureza especial. B. Poder Legislativo. Deputados federais e senadores, ministro do Tribunal de Contas da União, deputados estaduais e distritais, conselheiros dos tribunais de contas estaduais e municipais, presidentes das câmaras legislativas municipais. C. Poder Judiciário. Ministros dos tribunais superiores, membros de tribunais, juízes, auditores da Justiça Militar. D. Ministério Público. Membros do Ministério Público. Vocativo. Excelentíssimo Senhor, seguido do respectivo cargo. Exemplo, Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Endereçamento. Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Nome, cargo, endereço. 1.2.2 Vossa Senhoria. Para as demais autoridades e particulares. Vocativo, Senhor, seguido do respectivo cargo. Exemplo, Senhor Diretor, Senhor Supervisor. Endereçamento. Ao Senhor. Nome, cargo, endereço. 1.2.3 Vossa Santidade. Para comunicações dirigidas ao Papa. Vocativo, Santíssimo Padre. Endereçamento. A Sua Santidade. Nome, cargo, endereço. 1.2.4 Vossa Eminência ou Vossa Eminência Reverendíssima. Para comunicações dirigidas aos cardeais. Vocativo, Reverendíssimo Senhor Cardeal. Endereçamento. A Sua Eminência, o Senhor.
nome, cargo, endereço. 1.2.5 Autoridades universitárias. A vossa magnificência para reitores. Vocativo, magnífico reitor. Endereçamento. A sua magnificência o Senhor. Nome, cargo, endereço. B. Vossa excelência para vice-reitores. Vocativo, excelentíssimo Senhor vice-reitor. Endereçamento. A sua excelência o Senhor. Nome, cargo, endereço. C. Vossa senhoria, para demais autoridades como pró-reitores, assessores, diretores, coordenadores, chefes de departamento, supervisores de seções, servidores em geral e particulares. Vocativo, senhor seguido do cargo ou do nome da pessoa. Exemplo, senhor pró-reitor, senhor diretor, senhor chefe, senhor fulano de tal, etc. Endereçamento. Ao senhor. Nome, cargo, endereço. 1.2.6 Concordância dos pronomes de tratamento. Vossa é o pronome de tratamento empregado para a pessoa com quem se fala, a quem se dirige a correspondência. Sua é o pronome de tratamento empregado para a pessoa de quem se fala. Exemplos: solicitamos a Vossa Senhoria uma audiência para tratarmos de assunto de interesse da universidade. A placa comemorativa foi inaugurada por Sua Excelência o Senhor Vice-Reitor durante o evento de comemoração dos 50 anos da instituição. 1.2.7 Concordância de pessoa. Os pronomes de tratamento, embora se refiram à pessoa com quem se fala, concordam com a terceira pessoa. O verbo concorda com o substantivo que integra a locução. Exemplo: Vossa Senhoria receberá os procedimentos para o que couber. Também os pronomes possessivos referentes a pronomes de tratamento são sempre os da terceira pessoa. Exemplo: solicitamos que Vossa Senhoria encaminhe o seu requerimento de atestado, e não vosso requerimento. 1.2.8 Concordância de gênero. A concordância não se faz com a forma de tratamento, mas com o gênero do substantivo, sexo da pessoa representada pelo pronome de tratamento. Exemplo: Vossa Senhoria será notificada a comparecer, quando o destinatário for uma mulher. Vossa Senhoria será notificado a comparecer, quando o destinatário for um homem. 1.2.9 Plural de modéstia. Na redação oficial é oportuno o uso do plural de modéstia, nós primeira pessoa do plural, não sendo obrigatório, mas lembrando-se que a autoridade competente representa a instituição. Contudo, nesses casos apenas o verbo é flexionado em concordância com o pronome, o predicativo não. Exemplo: estamos cientes. Inadequado. Estamos ciente. Correto. 1º de fevereiro de 2010 Outras considerações. Ficam dispensadas as seguintes formas: digníssimo DD, e muito digno, MD, uma vez que dignidade é pressuposto de qualquer cargo público. O superlativo ilustríssimo, ilmo, para as autoridades que recebem o tratamento de Vossa Senhoria. É suficiente o uso de senhor. Nos empregos de pronomes de tratamento altamente cerimoniosos como Vossa Excelência, Vossa Eminência, deve-se evitar o emprego dos possessivos seu, s, sua s, e dos oblíquos li, s, us, as. Embora pareça redundante, é preferível repetir a expressão de tratamento. 2. Modernização e atualização das comunicações. A vida moderna leva à rapidez, à praticidade e à objetividade, portanto, a comunicação deve seguir o mesmo ritmo. Assim, as cartas de comunicação, ofícios, memorandos, etc., devem ser de fácil leitura, com períodos curtos, sem palavras ou expressões repetitivas e que em nada contribuem para o entendimento do texto. A seguir, palavras e expressões que devem ser evitadas ou substituídas em suas comunicações. 1. Acusamos o recebimento de. Prefira, recebemos. 2. Anexo a presente. Se está anexo, só pode ser a presente, de outra forma seria dito porque via foi remetida. 3. Anexo segue. Use um ou outro, anexo, ou segue. 4. Anteriormente anterior. Em comunicações, procure determinar o tempo por meio de data. Veja, conforme entendimento anterior. Prefira, conforme entendimento de 31 de março de 2015. 5. Apesar do fato de que. Prefira, devido a. 6. Aproveitamos a oportunidade. Essa expressão deve ser usada com cuidado. Aproveita-se a oportunidade apenas para informar mais alguma coisa ou cumprimentar o leitor por algum evento, promoção, etc. 7. Assuntos em tela. Prefira, assuntos em referência. 8. Através desta. Deve-se evitar o uso dessa expressão para fazer referência ao documento de que se fala.
Veja, vimos através desta solicitar a Vossa Senhoria. Prefira, solicitamos a Vossa Senhoria. 9 com a presente. Vá direto ao assunto, só pode ser com a presente. 10 com o propósito de. Prefira, para a fim de. 11 como dissemos acima. Não há necessidade de repetir e ainda avisar que está repetindo. 12 conforme acordado. Substitua por, de acordo com, ou segundo. 13 conforme assunto em epígrafe. Procure evitar o termo em epígrafe pois é termo em desuso. Prefira, em referência acima, etc. 14 damos em nosso poder sua carta datada de 31 de março. De posse de sua carta de 31 de março. Prefira, recebemos sua carta de 31 de março. 15 em anexo. A palavra anexo é um adjetivo e concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere, portanto deve-se evitar o emprego da expressão em anexo. Exemplo. Segue anexo o recibo número 15 para seu controle e arquivo. Segue anexa a certidão de casamento solicitada por Vossa Senhoria. 16 em mão seu ofício de 31 de março de 2015, que nos mereceu a devida atenção. É desnecessário mencionar que a comunicação do outro mereceu devida atenção. Isso é redundante, pois se a está respondendo é porque ela mereceu atenção. 17 encaminhamos anexo. Prefira, encaminhamos ou anexamos. Não há necessidade das duas expressões. 18 estamos anexando. Simplifique. Use um só verbo, enviamos ou anexamos, etc. 19 levamos ao seu conhecimento. Prefira, comunicamos. Verifique, porém, se há necessidade mesmo de utilizar o verbo comunicamos. A sua carta já é uma comunicação. Entre direto no assunto. Exemplo. Levamos ao seu conhecimento que a partir de 31 de março ofereceremos o curso. Comunicamos que a partir de 31 de março ofereceremos o curso. A partir de 31 de março ofereceremos o curso. 20 limitados ao exposto. Não avise o leitor que você está limitado. Termine simplesmente com um respeitosamente ou atenciosamente. 21. O corrente mês. Coloque o nome do mês ou defina-o com o emprego da data completa. 22. Outrossim. Outrossim é um advérbio que significa igualmente. Como não tem sido utilizado na linguagem moderna, prefira usar em seu lugar ainda ou também, pois são advérbios mais comuns e carregam o mesmo significado. 23 Passo às suas mãos. Expressão desnecessária. 24 Pedimos. Prefira, solicitamos. É um verbo mais expressivo. 25 Pela presente. Evite redundância. Se está dizendo algo a alguém, só pode ser pela presente comunicação. 26 Por oportuno julgamos. Evite julgamentos, seja mais impessoal. 27 Rogamos. Evite essa expressão. Utilize solicitamos. 28 Seguem anexos. Prefira, seguem, ou anexos. Anexos documentos comprobatórios. 29 Sem mais para o momento, sem outro particular, sendo o que se nos apresenta para o momento. Se não há mais nada a dizer, não diga. Encerre simplesmente com um, atenciosamente e respeitosamente. Nem toda carta precisa de fecho. 30 Sirvo-me, servimo-nos da presente. Expressão em desuso e desnecessária. Entre direto no assunto. 31 Sua carta datada de 31 de março de 2015. Elimine o termo datada, pois ele é desnecessário. Redija assim, sua carta de 31 de março de 2015. 32 Tenha presente a finalidade de. Simplifique, prefira o emprego de a fim de ou de para. 33 Tomamos a liberdade de. Evite essa expressão, pois ela pode ser interpretada como uma ironia. Diga o que quer, sem dizer que está tomando a liberdade. 34 Um cheque no valor de. Elimine o termo no valor. Diga, um cheque de. 35 Usamos deste meio. Expressão desnecessária. 36 Vimos pela presente, vimos por meio desta, vimos por meio desta visa a presente. Introduções desnecessárias e redundantes. Capítulo 3º. Composição e padronização dos atos administrativos. Uma formatação geral. A produção dos atos administrativos obedecerá à formatação prevista no 2 Manual de Uso, Programa de Identidade Visual e Sistema de Sinalização da Unesp, conforme a. Papel. Os documentos são produzidos em papel A4, 21,0 cm x 29,7 cm. B. Timbre. Assinatura visual Unesp.
Todo documento público deve ser passível de identificação por qualquer pessoa, dentro do contexto da administração pública e fora dele. Daí a importância do timbre em todos os documentos da instituição. A assinatura visual é o elemento visual mais expressivo para identificar e projetar os valores e a personalidade da universidade. A assinatura visual se caracteriza pela combinação do símbolo com o logotipo. Nas variações da assinatura é acrescentada a razão social da universidade. Universidade Estadual Paulista 2002, p. 10. Para efeito deste manual, a assinatura visual Unesp é indicada no item 3.1.2 papel de carta. Modelo de digitação, que aparece reproduzido no Manual de Uso, Programa de Identidade Visual e Sistema de Sinalização da Unesp. Cabeçalho. Logotipo, símbolo e estrutura administrativa em ordem hierárquica decrescente, razão da universidade e nome do campus universitário, alinhada à margem esquerda do documento, com seu topo, a partir do símbolo, localizado à distância de 1,0 cm do topo do papel. Rodapé. Caracterizado pela indicação das informações necessárias à identificação da unidade administrativa emitente dos documentos, unidade, faculdade, departamento, seção, endereço, telefone, e-mail, etc. Os elementos do rodapé têm alinhamento à esquerda com o parágrafo, com sua base localizada à distância de 0,95 cm da base do papel e não devem ultrapassar 3 linhas. C. Margens superior e inferior. 3,57 cm. A digitação se inicia a partir da distância de 3,25 do topo do papel, ou seja, 35,7 mm e termina à distância de 3,25 da base do papel, 35,7 mm. Esquerda, 3,36 cm. A assinatura visual da Unesp serve como referência para o alinhamento da margem esquerda, 4,25 da largura do papel, 33,6 mm. Direita, 1,68 cm. Enquanto no lado direito utilizasse o grid para limitar o avanço do texto, seu limite está a 16,8 mm, 2,25 da largura total da folha. D. Parágrafos. Recuo dos parágrafos, 3,36 cm a partir da margem esquerda. O recuo dos parágrafos é designado pelo alinhamento com a extremidade esquerda do símbolo da universidade, 8,25, da largura do papel, 67,2 mm. Espaçamento entre os parágrafos, antes, 0 ponto, depois, 20 pontos. O. Espaçamento entre os parágrafos é de 20 pontos. Nos atos normativos o espaçamento é de 12 pontos. E fonte. Para a digitação dos documentos da universidade deve-se utilizar a fonte Times New, Roman ou Arial de corpo 12 entre linhas simples. F. Elementos de realce. Não se emprega negritos, itálicos, sublinhados, letras maiúsculas, bordas ou qualquer outra formatação que comprometa a sobriedade do documento, salvo em caso de extrema importância. Negrito será utilizado para títulos, assim como para realçar palavras e trechos no corpo do texto. Aspas são empregadas no início e no final de uma citação textual, em palavras empregadas em sentido diferente do habitual, em nomes de artigo de jornal, títulos de matéria, capítulos de livro e similares. Itálico, empregar-se em palavras estrangeiras não incorporadas ao uso comum da língua ou não aportuguesadas, nos nomes em latim de gêneros e espécies biológicas e nos nomes de instituições estrangeiras. Nas citações em língua estrangeira não se usa o itálico. 2 normas para a composição e redação dos atos de comunicação e documentos administrativos. A identificação do documento. A identificação dos documentos administrativos e de comunicação é alinhada à esquerda da página. Os nomes dos atos são escritos por extenso, em letras maiúsculas e sem negrito. Nos atos com numeração sequencial, o número e a sigla da unidade administrativa que emitiu o documento são separados por barra oblíqua. B. Vocativo. O vocativo é constituído pelo pronome de tratamento devidamente adequado, acrescido do cargo ocupado pelo interlocutor, destinatário do documento. É alinhado à esquerda da página e finalizado por exemplo. Senhor diretor. Deve ser dispensado o uso do pronome possessivo, vossa, sua, quando o pronome de tratamento compuser um vocativo. Exemplo. Atenção, Vossa Excelência.
Inadequado. Atenção, excelência. Correto. Quando se tratar de particulares cidadãos destituídos de autoridade, deverá ser usado: Senhor fulano de tal. C. Local e data. Nos atos de comunicação, o local e a data devem estar localizados na parte superior do documento, alinhados à direita, escritos por extenso e finalizados por ponto final. Ponto. Exemplo: São Paulo, 31 de março de 2015. D. Fecho. É o encerramento da comunicação caracterizada pela saudação ao destinatário, que deve ser clara e objetiva. Os fechos devem ser alinhados ao parágrafo e finalizados com vírgula. Para autoridades superiores, respeitosamente. Para autoridades de mesma ou inferior hierarquia, atenciosamente. E identificação do signatário. Ao final do documento, o emitente do ato deve ser identificado pelo nome e pelo cargo ou pela função que ocupa. A composição da identificação do signatário deve ser a seguinte: assinatura, nome da autoridade grafado em letras maiúsculas e sem negrito, cargo ou função que ocupa, escrito com as iniciais maiúsculas, com alinhamento centralizado a partir do parágrafo do texto. Exemplo: assinatura, nome, cargo. Quando o documento tiver mais de uma página, para que a assinatura não fique isolada, é conveniente que a identificação seja transferida para a página seguinte, acompanhada da última linha anterior ao fecho. F. Endereçamento. Utilizado em apenas alguns atos de comunicação e no envelope postal. O endereçamento deve ser adequado ao destinatário em número e gênero, considerando-se também a adequação aos pronomes de tratamento, seguidos da referência do cargo que ocupa. Alinhado à esquerda deve obedecer a seguinte ordem de apresentação: tratamento de cortesia, nome do destinatário, cargo, nome da rua, número, complemento, bairro, CEP, cidade, UF. Exemplo: ao senhor fulano de tal, diretor da faculdade, rua, bairro, 00000, São Paulo, SP. G. Espaçamentos. Uma digitação se inicia a partir da margem superior menos 3,57 centímetros. 2. O local e data se posicionam na linha imediatamente inferior à da identificação do documento. 3. Entre a identificação do documento e os elementos posteriores. Referência: interessado assunto, exceto local e data, deve haver um espaço simples no caso de pareceres, relatórios, informações, despachos, etc. 4. Entre o local e data e os elementos posteriores, referência, interessado ou assunto, haverá 2 espaços simples. 5. Entre os elementos referência, interessado ou assunto, não há necessidade de espaçamento. 6. O vocativo ficará após 3 espaços simples do elemento anterior. 7. Entre o vocativo e o texto devem ser deixados 2 espaços simples. 8. Entre o vocativo e o texto do requerimento devem ser deixados 10 espaços simples. 9. Entre a última linha do texto e o fecho, atenciosamente ou respeitosamente, utilizar-se o espaçamento do parágrafo do texto, 20 pontos. 10. Entre a última linha do texto e o local e data, utilizar-se o espaçamento do parágrafo do texto, 20 pontos. 11. Entre o fecho e a identificação do signatário devem ser deixados 3 espaços simples. 12. No caso dos ofícios, entre a identificação do signatário e o endereçamento pode haver variação de espaço, mas a digitação deve terminar na margem inferior. 3. Normas para a composição e redação dos atos normativos. Os atos normativos são os que apresentam maior abrangência, pois estabelecem normas que regem a correta aplicação da lei. Assim, sua elaboração segue princípios bem definidos. As normas técnicas de elaboração legislativa estão regulamentadas no Estado de São Paulo pela Lei Complementar nº 863, de 29 de dezembro de 1999, com a redação dada pela Lei Complementar nº 944, de 26 de junho de 2003. Essa legislação dispõe sobre a elaboração, a redação e a alteração dos atos normativos previstos no artigo 21 da Constituição do Estado de São Paulo, a saber, emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Já a publicação dos atos normativos encontra-se regida pelo Decreto nº 42.224, de 16 de setembro de 1997,
alterado pelos decretos número 42.338, de 14 de outubro de 1997, e decreto número 45.507, de 4 de dezembro de 2000.3.1 Redação. O artigo 1º da Lei Complementar número 863 de 99 estabelece que a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, decretos e demais atos normativos estaduais previstos no artigo 21 da Constituição do Estado, bem como os atos de regulamentação expedidos por órgãos do Poder Executivo, obedecerão ao disposto nesta lei complementar. Sendo a Unesp um órgão do Poder Executivo Estadual da administração indireta, deverá seguir as disposições fundamentais da referida lei complementar, naquilo que couber e que seja pertinente aos atos normativos que edita, resoluções e portarias na forma que segue. Quanto à estruturação. Na Unesp, as portarias e as resoluções são numeradas em séries distintas, com renovação anual. As portarias e as resoluções serão estruturadas em 3 partes. Parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa e a fórmula de promulgação, sendo epígrafe, a denominação do ato normativo, a sigla, o número e a data grafada por extenso em letras maiúsculas em negrito e de forma centralizada. Ementa, deverá resumir com clareza e precisão o conteúdo do ato, e se ele alterar norma em vigor, deverá também fazer referência ao número e ao objeto dessa norma. Deve ser iniciada por verbo na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, com alinhamento à direita. Fórmula de promulgação, também chamada de preâmbulo, parágrafo que apresenta fundamentação legal. No caso de portarias e de resoluções da Unesp, o preâmbulo inicia-se com o cargo da autoridade máxima da universidade, o reitor, em letras maiúsculas em negrito, o nome da universidade por completo, seguido da expressão, no uso de suas atribuições legais, com a indicação do fundamento legal que ampara a competência, em letras minúsculas, sem negrito, e da expressão, baixa a seguinte resolução ou expede a seguinte portaria. 2. Parte normativa, compreendendo o texto das normas relacionadas à matéria regulada. O texto da resolução ou da portaria pode ser dividido em artigos, parágrafos, incisos, alíneas, seguido da cláusula de vigência e, se for o caso, da cláusula da revogação. 3. Parte final, compreendendo as disposições relativas às medidas necessárias à implementação das normas e também as disposições transitórias, a cláusula de vigência, a cláusula financeira e a cláusula de revogação, quando couberem. Vigência. A vigência do ato normativo deve ser indicada de forma expressa. Quando houver dispositivo que fixe o dia da publicação como termo inicial da vigência da portaria ou da resolução, deverá ser utilizada a expressão entra em vigor na data de sua publicação. As portarias e as resoluções que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula esta portaria entra em vigor depois de decorridos o número de dias de sua publicação oficial. A contagem do prazo para entrada em vigor das portarias e das resoluções que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia de prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua integral consumação. Usualmente a vigência é explicitada no penúltimo artigo do texto, antecedendo a cláusula de revogação. A cláusula de revogação, quando necessária, deverá enumerar expressamente as portarias, resoluções ou disposições legais revogadas. B. Quanto à articulação. Uma unidade básica de articulação será o artigo, com numeração ordinal até o 9º e cardinal a partir do seguinte. A numeração do artigo é separada do texto por uma meia risca ou meio traço. Exemplo, artigo 1º. O texto do artigo inicia-se com letras maiúsculas e encerra-se com ponto, ou nos casos em que se desdobrarem incisos com 2 pontos. Os artigos podem se desdobrar em parágrafos ou em incisos. Nas hipóteses de substituição, supressão ou acréscimo de dispositivo, a numeração dos dispositivos alterados não pode ser modificada. Nesses casos deve ser utilizado o mesmo número do artigo imediatamente anterior, seguido de letras maiúsculas em ordem alfabética, tantas quantas forem necessárias para identificar os acréscimos. 2. Os parágrafos devem ser representados pelo sinal gráfico seguido de numeração ordinal até o 9º, e cardinal a partir do seguinte, utilizando-se, quando existir apenas um parágrafo, a expressão parágrafo único por extenso e não único.
O texto do parágrafo inicia-se com letras maiúsculas e encerra-se com ponto ou, nos casos em que se desdobrarem itens, com 2 pontos. Os parágrafos devem desdobrar-se em itens. A numeração do parágrafo é separada do texto por uma meia risca ou meio traço. Exemplos: primeiro, 10. Parágrafo único. 3. Os incisos devem ser representados por algarismos romanos, seguidos uma meia risca, ou meio traço, iniciados com letras minúsculas e terminados por ponto e vírgula, salvo. Quanto ao último, que terminará com ponto final, a menos que se desdobrem a linhas, caso em que terminará com 2 pontos. Exemplos: e documento com foto. Segunda, comprovante de endereço. Observação: a função do inciso consiste em organizar o assunto tratado no artigo desdobrando-o para esclarecê-lo. Dessa forma, não há sentido em artigo desmembrado em apenas um inciso, por isso, não pode haver inciso único. 4. Os itens devem ser representados por algarismos arábicos seguidos de ponto e seu texto deve iniciar-se com letra minúscula e terminar com ponto e vírgula, a menos que se desdobrem a linhas, salvo o último, que se encerra com ponto final. Exemplo: 1. Observação: a função do item consiste em organizar o assunto tratado no parágrafo desdobrando-o para esclarecê-lo. Dessa forma, não há sentido em parágrafo desmembrado em apenas um item, por isso, não pode haver item único. 5 alíneas são unidades que tratam de particularidades ou complementações do conteúdo expresso no inciso e no item. São grafadas com as letras do alfabeto em minúsculas. De A a Z seguida de parênteses, A, B. Os textos das alíneas devem ser iniciados com letras minúsculas e encerrados com ponto e vírgula, emoticon piscando, com exceção da última linha, que deverá ser encerrada com ponto final. Ponto. Observação: a função da alínea consiste em organizar o assunto tratado no inciso e no item desdobrando-os para esclarecê-los. Dessa forma, não há sentido em inciso ou em item desmembrados em apenas uma linha, por isso, não pode haver a linha única. 6. O agrupamento de artigos constituirá a seção, que poderá desdobrar-se em subseção, ambas identificadas por algarismos romanos, grafados em letras maiúsculas, em negrito ou caracteres que as coloquem em realce. 7. O agrupamento de seções constituirá o capítulo. 8. O agrupamento de capítulos constituirá o título. 9. O agrupamento de títulos constituirá o livro. 10. O agrupamento de livros constituirá a parte, podendo haver parte geral e parte especial ou várias partes subdivididas em partes expressas em numeral ordinal, por extenso, parte primeira, parte segunda, etc. 11. Os capítulos, os títulos, os livros e as partes deverão ser grafados em letras maiúsculas e identificados por algarismos romanos. 12. As seções, as subseções, os capítulos, os títulos, os livros e as partes poderão também compreender agrupamentos em disposições preliminares, gerais ou finais, e as que não tiverem caráter permanente constituirão as disposições transitórias com numeração própria, tudo de acordo com a natureza, a extensão e a complexidade da matéria, com observância da unidade do critério adotado e a compatibilidade entre os preceitos instituídos. 13. A parte geral é aquela que contém os princípios, as ideias abstratas e gerais da matéria, objeto da portaria ou da resolução. 14. Disposições preliminares, também conhecidas ou grafadas com os nomes de introdução ou título preliminar, são aquelas que se colocam à parte do articulado normativo, enunciando esclarecimentos prévios à legislação adotada, relativos aos objetivos da portaria ou da resolução, aos princípios jurídicos, às formas de interpretação e de aplicação que, por isso, não devem ser tratadas no próprio texto e devem ter numeração própria. 15. As disposições gerais são sempre permanentes e, por essa razão, não se confundem com as disposições preliminares. Podem ser adotadas seguindo ou precedendo as diversas partes da norma, como o artigo, a seção e o capítulo. Nesses casos, são incluídas no final do texto as disposições finais, pela impossibilidade de se mencionar as disposições gerais, como relativas a todo o texto legal ou normativo. 16. Em situações em que a portaria e a resolução referirem-se a determinadas ocorrências de difícil explicação no texto da norma, tais como fórmulas matemáticas, tabelas, gráficos, etc., deve-se a. Mencionar no texto da portaria ou da resolução que se trata de um anexo. B. Indicar no anexo a que portaria ou a que resolução se refere. C. Em se tratando de mais de um anexo,
eles devem ser numerados e cada um deve ter um título. 17. Quando o texto legislativo faz uma remissão a outro, isto é, refere-se a outra ou a outras disposições, de tal forma que o conteúdo dessas últimas deva considerar-se como parte da disposição que inclui a norma de remissão, subentende-se que o texto ao qual se fez remissão está automaticamente incorporado à portaria ou à resolução que faz a remissão. 18. São disposições transitórias as que possuem um caráter de pouca duração e que tendem a desaparecer pelo próprio decurso do tempo ou pela consumação do fato. Devem ter numeração própria desde o artigo 1º até o final. Caso a disposição transitória tenha um único artigo, ele deverá ser grafado como artigo único. 19. Não se confundem disposições transitórias com disposições gerais, porque estas têm caráter permanente, enquanto aquelas se relacionam com regras que visam a disciplinar situações jurídicas especiais e provisórias. Dessa forma é incorreto o uso da expressão disposições finais e transitórias ou ainda disposições gerais ou transitórias. 20. As disposições transitórias poderão agrupar-se em subseções, seções, capítulos, títulos, livros e partes. 21. O texto normativo encerra-se com a data e a assinatura de próprio punho e por extenso da autoridade competente para expedir o ato, sem a qual ele será inexistente. 22. A alteração dos textos normativos poderá ser considerável, casos em que deve ser promovida por meio de reprodução integral em novo texto, parcial, caso em que desaparecerão do direito positivo apenas os dispositivos revogados, e pequena, caso em que a alteração far-se-á por meio da substituição de normas existentes por outras ou por acréscimo de norma nova, observadas as seguintes regras. A. É vedada, mesmo quando recomendável, qualquer renumeração de artigos, seção, subseção, capítulo, título, livro e parte. B. Deve ser utilizado o mesmo número do artigo ou da unidade imediatamente anterior, seguido de letras maiúsculas, em ordem alfabética, tantas quantas forem suficientes para identificar os acréscimos. C. É vedado o aproveitamento do número de dispositivo revogado ou vetado. D. É admissível a reordenação interna das unidades em que se desdobra o artigo, identificando-se o artigo assim modificado por alteração de redação, supressão ou acréscimo com as letras NR maiúsculas que significam nova redação entre parênteses, uma única vez ao seu final. C. Quanto à redação, as disposições normativas devem ser redigidas com clareza, precisão e ordem lógica. 1. Para a obtenção de clareza, a usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo quando a norma versar sobre assunto técnico, hipótese em que se empregará a nomenclatura própria da área em que se esteja legislando. B. Construir as orações na ordem direta, evitando o preciosismo, o neologismo e as adjetivações dispensáveis. C. Buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto, dando preferência ao tempo presente ou ao futuro simples do presente. D. Usar os recursos de pontuação de forma correta, evitando os abusos de caráter estilístico. E nas portarias e nas resoluções, os primeiros artigos devem ser utilizados para a definição do objeto da norma e para a limitação do seu domínio de aplicação. F. As letras maiúsculas devem ser empregadas somente quando necessárias como, por exemplo, o termo lei, quando se referir a uma determinada lei. G. Não se deve enunciar a mesma regra em mais de um lugar. H. Caso o sentido da frase permita, deve ser usado o singular e não o plural. E se a mesma ideia puder ser expressa corretamente em forma positiva ou negativa, a forma positiva deve ser adotada. Assim não se deve dizer: este artigo não se aplica a indivíduos com menos de 60 anos, mas este artigo só se aplica a indivíduos que já completaram 60 anos. 2. Para a obtenção de precisão. A. Articular a linguagem, técnica ou comum, de modo a ensejar perfeita compreensão do objetivo da lei e a permitir que seu texto evidencie com clareza o conteúdo e o alcance que o legislador pretende dar à norma. B. Expressar a ideia quando repetida no texto por meio das mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia com propósito meramente estilístico. C. Evitar o emprego de expressão ou de palavra que possibilite duplo sentido ao texto. D. Escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na maior parte do território nacional, evitando o uso de expressões locais ou regionais.
e usar apenas siglas consagradas pelo uso, observando o princípio de que a primeira referência no texto seja feita por extenso, ou seja, acompanhada de explicação de seu significado e, em seguida, entre parênteses, a sigla ou a abreviatura. F. Grafar por extenso quaisquer referências feitas a números e a percentuais, exceto data, número de lei e nos casos em que houver prejuízo para a compreensão do texto. G. Indicar expressamente o dispositivo objeto de remissão, preterindo o uso de expressões anterior, seguinte, ou equivalentes. H. Evitar o emprego de expressões esclarecedoras como por exemplo e outras, buscando a maior precisão possível na definição da ideia. 3. Para obtenção de ordem lógica. A. Reunir sob as categorias de agregação. Subseção, seção, capítulo, título e livro, apenas as disposições relacionadas ao objeto da portaria ou da resolução. B. Restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio. C. Expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma anunciada no caput do artigo e as exceções à regra por ele estabelecidas. D. Promover as discriminações e as enumerações por meio dos incisos, itens e alíneas. 3.2 Publicação. A publicação de atos administrativos, no âmbito de Estado de São Paulo, é matéria disciplinada pelo Decreto N. Graus 42.224, de 16 de setembro de 1997, alterado pelo Decreto N. Graus 42.338, de 14 de outubro de 1997, e pelo Decreto N. Graus 45.507, de 4 de dezembro de 2000.